Olá, estudante, professor Flávio, Direito Administrativo. As matérias Princípios Administrativos e Organização da Administração Pública são muito cobradas no exame da OAB. Quer saber como? Assista ao nosso vídeo, mas antes se inscreva no nosso canal, ative as notificações e dê um like. Vamos tratar, portanto, de entes de cooperação, um gênero do qual decorrem algumas espécies que trataremos nesse último bloco. Entes de cooperação, portanto, são pessoas jurídicas de direito privado que, mesmo não fazendo parte da organização administrativa, da organização estatal, como antecipamos, colaboram com ele, exercendo atividades de interesse social e de forma não lucrativa. Portanto, entes de cooperação são pessoas jurídicas de direito privado que, a despeito de não estarem na estrutura administrativa, colaboram com ele exercendo atividades de interesse social e de forma não lucrativa. A doutrina os divide em terceiro setor e entes paraestatais. Vamos, portanto, analisá-los nessa sequência. O terceiro setor são entidades privadas que exercem atividades de interesse público sem finalidade lucrativa. Por exemplo, exerce atividades de ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, saúde, meio ambiente. Dela fazem parte, ou seja, do terceiro setor, temos a organização social, conhecida como OS, e a organização da sociedade civil de interesse público, conhecidas pela sigla OCIP. Vamos ver no quadro abaixo algumas características de cada uma, que já fique de pronto destacado para vocês o que diferencia uma da outra, e posteriormente trataremos de cada uma especificamente. Primeiro, a OS é tratada pela Lei 9.637 de 1998. Trata-se de uma outorga de qualificação decorrente de um ato discricionário. Vejam, portanto, que para que seja dada essa qualificação de organização social, haveria necessidade de cumprimento de alguns requisitos, e mesmo que esses requisitos fossem cumpridos, a palavra final decorreria de um ato discricionário. De outro lado, temos a OCIP, tratado pela Lei 9.790 de 99, cuja outorga de qualificação é um ato vinculado. Portanto, quem quer se qualificar como OCIP, preenchendo os requisitos objetivamente estabelecidos na lei, deve receber essa qualificação decorrente de um ato vinculado. Não há essa margem de discricionariedade como há na OS, nas organizações sociais, que permitia uma análise política e não técnica na outorga dessa qualificação. Com relação ao OS, qualquer ministério poderia fazer essa qualificação, desde que a organização social prestasse um serviço vinculado àquele ministério, por certo. Você não pode falar de uma OS que tenha como objeto saúde, submeter a outorga ao Ministério da Educação. Deve haver essa hierarquia entre o objeto e o ministério ao qual ela se vincularia. No caso da OCIP, há uma limitação apenas ao Ministério da Justiça na concessão desta qualificação. Com relação ao OS, celebram contrato de gestão, que pode prever repasses e recursos de bens, isenção fiscal, empréstimos de servidores. Tudo isso pode ser objeto desse contrato. Portanto, o objeto jurídico nas OS, nas organizações sociais, é o contrato de gestão. Ao passo que nas OCIP celebram termo de parceria. No caso desse termo de parceria, permite-se o repasse de recursos, prevê-se metas, prazos, direitos e obrigações. Não há essa questão relativa a empréstimo de servidores nas OCIPs. Com relação à OS, ainda temos uma característica que é a dispensa de licitação para celebração de contrato de prestação de serviços. Isso está previsto no artigo 24, inciso 24 da Lei 8.666, a Lei de Regência das Licitações. Quando a OS
tiver essa característica, essa qualificação, ela pode contratar com o poder público por meio de dispensa de licitação. No caso das OCPs, essa previsão foi retirada, não há casos de dispensa de licitação quando ela tiver a qualificação de OCP para contratação com o poder público. Vamos ver uma questão de como isso foi cobrado na OAB. Questão 18. A qualificação como organização da sociedade civil de interesse público, as OCPs, de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujos objetivos sociais e normas estatutárias atendam aos requisitos previstos na respectiva lei, é ato vinculado ao cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei. Portanto, a letra A já é a nossa resposta correta. Vimos que as OCPs, o ato de concessão dessa qualificação é vinculado, ao passo que na OS era um ato discricionário. Letra B, complexo, uma vez que somente se aperfeiçoa a constituição do termo de parceria. Não há essa previsão. Letra C, discricionário, uma vez que depende da avaliação administrativa quanto conveniência e oportunidade. Como vimos, isso era nas OSs, não nas OCPs. A alternativa letra C está incorreta. Ato composto, subordinando-se à homologação da chefia do Poder Executivo. Na verdade, não. O que havia era uma análise ministerial. No caso das OCPs, o Ministério da Justiça. Portanto, a alternativa D também incorreta. Nosso gabarito já é a letra A. Esse foi só um trechinho da nossa aula. Para ter acesso a mais conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e nos seguir em todas as redes sociais para mais conteúdo atualizado.